Meninos, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Luísa, bom dia. Beleza, pessoal, então vamos lá, vamos continuar, estamos quase acabando o módulo de diabetes, né? Ele é o maior, né? Não tem como evitar, até porque é a doença mais prevalente que a gente pega lá no Vilela, é a que a gente pega mais no consultório, então nada mais justo do que dar uma atençãozinha diferenciada, porque não é tão simples, né? Você tem toda uma complexidade aí de tratamento, fisiopatologia, complicações, então a gente tem que se aprofundar mesmo. A gente vai falar do tratamento do diabetes tipo 2 em relação aos antidiabéticos orais. Temos basicamente duas frentes para tratar o paciente, né? O antidiabético oral e a insulinoterapia. Né? Óbvio que uma vai ser mais frequente no DM1 e a outra mais frequente no DM2, por mais que não haja relação direta. Tanto que antigamente a gente classificava o diabetes como insulino-dependente e não insulino-dependente, e hoje você não classifica porque o tratamento não tem a ver necessariamente com o tipo de diabetes, mas sim com a evolução do caso, né? Resumindo, você pode ter um diabetes tipo 2, começando com antidiabético oral, que evolui para insulina, como você pode ter um DM1, que obrigatoriamente vai usar insulina, e eventualmente pode tomar um antidiabético oral sim, dependendo do que ele precise, do objetivo, das comorbidades e por aí vai, beleza? Então essa classificação a gente não faz mais e o tratamento é que vai determinar isso aí. E aí, gente, eu fiz essa aula bem atualizada, na verdade eu acabei ela hoje de madrugada aqui no plantão, em função de alguns estudos que saíram, algumas coisas que eu queria muito que vocês soubessem, né? Então, a aula que estava na plataforma era uma aula mais antiga, né, com muita coisa boa, mas essa aqui, ela realmente foi bem atualizada em cima de coisas que eu preciso muito que vocês saibam. E aí, antes da gente começar a falar, uma perguntinha básica. Me respondam aí, diabetes tipo 2 tem cura? Sim ou não? Pergunta complexa, né? Porque assim, eu até brinco com vocês lá no Vilela, a gente quando está discutindo lá algumas coisas, a gente passa remédio, né? Remédio é para remediar, não é para curar. E aí, por definição, né? E aí é raro você ter esse tipo de questionamento, né? A maioria das doenças crônicas é bem complexo esse entendimento. E aí, o que vocês acham? Que o diabetes tipo 2 tem cura ou não tem cura? Você consegue curar? Você consegue reverter o diabetes? Você consegue curar ele? Ou você só remedia? A Giovana é a única esperançosa, a Iodelê, Luciana, Júlia, todo mundo desanimado. Beleza, então essa pergunta a gente vai responder rapidinho, por conta de algumas coisas que saíram recentemente, né, e que eventualmente até mudaram o nosso discurso aí na hora de conversar com o paciente. Mas antes da gente falar de qualquer coisa, vamos lembrar o básico, porque vocês continuam se enrolando com isso na hora do atendimento, na hora de abordar o paciente e tratar o paciente. Quais são os critérios diagnósticos, né? Então, vamos relembrar isso. Como é que você diagnostica um paciente diabético tipo 2? Óbvio, né, pela glicemia dele. Só que você tem tipos de glicemia para isso. Você tem a glicemia de jejum, tem que ser maior ou igual a 126. A glicemia ao acaso, mas o paciente com sintomas de hiperglicemia. Então, muito cuidado com isso, tá? A história desse exame, ela tem que ser desse jeito. Tem que ser um paciente com queixas de descompensação, poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso, e que em qualquer horário do dia você faz uma glicemia e ela está maior do que 200. Então o diagnóstico está feito e você não precisa repetir esse exame para comprovar.
né? Porque é típico, né? O quadro clínico é típico e o exame de confirmação você fez. As outras glicemias, a de jejum, a pós-prandial, né, representada aqui pela pós-dextrosol, 2 horas depois de 75 gramas de glicose, e a hemoglobina glicada, você tem que repetir. A casual, num paciente com queixas, dando acima de 200, o diagnóstico está confirmado. Agora, as outras, é de bom grado, né, como todos os exames na endocrinologia, a gente vai ver isso nas outras aulas, a gente repete, né? Então, uma glicemia de jejum maior do que 126, ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou uma glicemia ao acaso num paciente sintomático maior do que 200, você diagnosticou o diabetes, ponto. Isso é feito uma vez só, você fechou o diagnóstico, acabou. Você vai repetir o exame, né, para ter certeza disso, e deu esse valor alterado, o diagnóstico está feito. Tanto disso quanto para o pré-diabetes, que são aqueles valores intermediários, a glicemia de jejum entre 100 e 125, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Você diagnosticou o pré-diabetes, beleza? Agora, a meta é diferente, né? E hoje, inclusive, feita de uma forma até mais individualizada. Mas depois que você dá o diagnóstico, você individualiza a meta. Qual que é o resultado laboratorial que você espera com o tratamento que você vai indicar, né? Então, isso tem que ter muito bem em mente, porque ele é um tratamento que você individualiza a meta, principalmente em relação à hemoglobina glicada, como a gente vai falar ali. Então, por exemplo, depois que você diagnostica e vai tratar, você quer que a glicemia de jejum desse paciente, por exemplo, seja menor do que 100, seja igual a um paciente sem diabetes. Essa é a meta generalista, né? Se você trata um paciente diabético, que exame laboratorial que você quer ver como consequência ao tratamento? Glicemias tão boas quanto de um paciente não diabético, beleza? Então você quer uma glicemia de jejum menor do que 100, uma glicemia pós-prandial menor do que 130, pré-prandial quer dizer, e uma pós-prandial até 180, né? São níveis que você tolera, mas o ideal é que você tenha em níveis tão bons quanto de um paciente não diabético, beleza? Isso é de forma geral. A hemoglobina glicada, principalmente, ela vai ser individualizável, né? Então, a princípio, você quer uma hemoglobina glicada menor do que 7 para todo mundo, o ideal, inclusive, é ser menor do que 6,5, só que você pode tolerar ela até menor do que 8, dependendo da condição clínica do paciente. Então, para todo mundo, a princípio, menor do que 7. Só que se é aquele paciente jovem, né, se é aquele paciente com pouco tempo de diabetes, grande expectativa de vida, sem comorbidades e que não tem pouca hipoglicemia, ou seja, ele tolera um tratamento que vai fazer com que ele chegue numa hemoglobina glicada tão baixa quanto 6,5, você deixa isso acontecer. Agora, um paciente idoso com várias comorbidades, complicações inclusive do diabetes, pouca expectativa de vida, muito tempo de doença e um risco para hipoglicemia, você tolera normal, aceitável, até 8. Então tem que ter cuidado, por quê? A hemoglobina glicada, principalmente, para você ter valores tão baixos quanto 6,5, já que ela corresponde à variação da glicemia, isso te obriga a investir cada vez mais no tratamento. E investindo no tratamento, você tem um risco de hipoglicemia. E a hipoglicemia para o paciente, dependendo do perfil desse paciente, ela é tão ruim, tão deletéria, contra a própria hiperglicemia, né? Então está aqui no mesmo slide, só que em outras palavras, você tem lá uma hemoglobina glicada de 7 e você vai ter um ajuste mais estreito ou menos estreito, dependendo da condição clínica do paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem alta expectativa de vida, um paciente jovem, você pode forçar essa hemoglobina glicada a ser menor do que 7. Se esse paciente tem pouca expectativa de vida, então você tolera ela um pouco maior do que 7, e aí vai as comorbidades, complicações micro e macrovasculares, o tempo de diabetes e os riscos potenciais associados à hipoglicemia. Vou dar um exemplo típico que a gente pega muito em consultório. Aquele paciente idoso
que já teve AVC, por exemplo, e tem alguma limitação, algum déficit cognitivo, um paciente acamado. É um paciente que, por exemplo, se tiver uma hipoglicemia severa, ou não vai perceber os sinais de alerta, ou não vai ter força, não vai ter capacidade para pedir socorro. Então, você não pode submeter esse paciente a esse risco. E aí, por conta disso, você tolera uma hemoglobina glicada um pouco mais alta, né, para não ter o risco justamente dessa hipoglicemia. Né? E falando do idoso, ele, inclusive, o idoso, ele individualiza ainda mais o tratamento. Né? Então, isso aqui foi da última atualização da Sociedade Americana de Diabetes. Dependendo da característica do paciente, se ele tem uma boa saúde, uma saúde intermediária, ou uma saúde mais precária, você pode tolerar glicemias de jejum mais alta, glicemias pós-prandiais mais altas, hemoglobina glicadas mais altas, até 8,5, por exemplo. Né? Então, o idoso ele é um capítulo à parte, justamente por conta da expectativa de vida e das comorbidades que ele pode apresentar. Então, a meta hoje não é tão simples quanto uma pressão arterial. Né? Ah, você quer que a pressão do cara seja 12/8. Não. O diabetes, as metas, meta glicêmica, ou seja, você já deu o diagnóstico, então esquece aquilo. Vocês fazem muita confusão no ambulatório. Quando eu pergunto isso lá, eventualmente vocês falam, a glicemia do paciente tem que ser menor do que 126. Eu falei, não, 126 é parâmetro diagnóstico, não é parâmetro de meta. A meta você vai individualizar, seja a glicemia de jejum ou seja a hemoglobina glicada. Beleza? Ficou claro isso para vocês, meninos? Essa questão da individualização do tratamento? Quer dizer, do tratamento não, da meta. O tratamento é óbvio que vai ser individualizado. Mas essa questão de meta ficou tranquilo? Ficou bem esclarecido? Beleza, muito bom. Bom, então vamos lá. Vamos começar a entender o tratamento. Primeira coisa que não pode faltar para o paciente diabético, isso é parte de qualquer guideline, qualquer protocolo, qualquer atualização, seja da Sociedade Americana de Clínicos Endocrinologistas, seja da Sociedade Americana de Diabetes, seja da Sociedade Europeia de Diabetes, não importa, né? Você vai ver isso em qualquer guideline. A primeira recomendação, o primeiro slide de atualização é a mudança do estilo de vida. Isso é obrigatório você discutir isso, e foi curioso porque ontem, coincidentemente, a gente estava discutindo isso lá no ambulatório. Por quê? Porque a gente, de uma forma geral, não aprende isso na faculdade, e deveria, porque o potencial terapêutico da mudança do estilo de vida é absurdo, principalmente no diabetes. Então a gente não sabe, a gente não tem critério técnico para discutir nutrição com o paciente, atividade física, qualidade de sono, né? São coisas que a gente aprende ao longo da formação, por iniciativa própria, né? A gente aprende depois de formado, numa pós, ou qualquer coisa parecida. Isso é uma falha violenta da medicina tradicional, convencional, né? Que eu também aprendi. Né? Então tá lá, mudança do estilo de vida. Meninos, isso para o diabético é tão importante quanto qualquer remédio que você possa dar para ele. Tem potencial terapêutico. Né? Então isso é fundamental. Primeira coisa é mudança de estilo de vida. E isso é tão importante que aí eu respondo a pergunta aqui agora. Diabetes hoje tem cura. O diabetes tipo 2, ele tem cura. Como a gente vai ver em todos os estudos que saíram, principalmente no ano passado e no começo desse ano. Então esse aqui é um estudo mais generalista, que fala de dieta e exercício na prevenção e tratamento do diabetes tipo 2. Você tem isso, né? Não tem como, tá aqui os gráficos, você perde peso, você baixa a hemoglobina glicada, você sobe peso, você sobe a hemoglobina glicada, né? E olha a prevalência da remissão, ou seja, cura do diabetes tipo 2 com a perda de peso proveniente da dieta e do exercício. Então esse aqui foi o estudo mais generalista e que ainda envolveu a atividade física em si, ainda foi interessante, né? E aí você teve esses outros que foram mais recentes, inclusive esse do ano passado, que é um dos principais, né? Tá aqui, ó, mudança de comportamento, perda de peso e remissão do diabetes tipo 2. Esse foi um dos principais estudos que foram lançados em relação a isso.
Teve um outro dizendo aqui que a perda de peso na atenção primária, na atenção primária, levou à remissão do diabetes tipo 2. Está aqui, ó, os nossos achados mostram que com 12 meses, quase metade dos participantes alcançaram a remissão para um estado não diabético, inclusive sem nenhuma droga antidiabética, né? Então, isso na atenção primária, o cara não chegou nem a ser avaliado ou acompanhado pelo ambulatório de endocrinologia, por exemplo, né? E esse aqui foi o principal, né, dos que aconteceram em relação a isso. Está aqui os preditores da remissão do diabetes num estudo que foi feito, né? E aí, qual foi a grande sacada aqui, né? Que é o que a gente conversa hoje com o paciente, você dá uma esperança para o paciente, porque a princípio, dependendo da conversa, o médico meio que condena o paciente, não conversa sobre isso, não estimula o paciente a mudar algumas coisas, na esperança dele fazer parte dessa estatística, né? Então, qual foi a novidade? Está aqui, ó. Com a perda de 10 quilos, em média, 64% dos diabetes tipo 2 recém-diagnosticados foi reversível. Reversível. Você teve remissão. Então tá aqui, ela é um objetivo realístico para a maioria das pessoas com diabetes diagnosticados em menos de 6 anos. Então isso a gente conversa com o paciente nesses termos técnicos. Ó, quanto tempo você tem de diabetes? Eu tenho 20 anos, então é provável que você não consiga atingir. Mas o paciente recém-diagnosticado com até 6 anos de patologia, diabetes tipo 2, que tem associação com perfil obeso, síndrome metabólica, se ele perde 10 quilos, em média, você pode ter a remissão. E meninos, isso eu vejo na prática no consultório. Já não tenho conta de quantos pacientes atingiram esse objetivo depois que essa conversa começou a acontecer. E eu fico bem incrédulo quando eu ouço dos próprios pacientes que eventualmente já passaram por outros médicos ou outros endócrinos que ninguém nunca nem comentou, até mesmo para animar o paciente, para ele saber que se depender dele, tem como ter remissão, tem como ele não estar fadado às complicações, por exemplo, que ele viu o pai dele ter, ou a mãe dele ter, ou a avó dele ter. Você não tem noção de como isso faz bem para o paciente, né? Então, sim, diabetes tipo 2 tem cura. O tipo 1, por enquanto, ainda não tem, né? Tem toda aquela questão fisiopatológica do pâncreas, a falência pancreática precoce, não tem jeito. Agora, o diabetes tipo 2, você tem um pâncreas até hiperfuncionante no primeiro momento. A insulina é que não funciona direito pela resistência a ela. Quando você perde peso, você vai direto na ferida, você vai na fisiopatologia. Quando você tira essa resistência insulínica com emagrecimento, você normaliza o funcionamento do corpo, né? E eu tenho vários pacientes no consultório que chegaram nesse objetivo. Então, sim, tem cura. Inclusive, né, esse aqui é um estudo até mais antigo, que mostrava a remissão do diabetes tipo 2 com a cirurgia bariátrica. É uma pegada um pouco diferente, porque a cirurgia bariátrica, principalmente a bypass, ela estimula um efeito incretínico quando ela aproxima o duodeno do estômago e a comida tem um contato precoce ali com as células parietais do duodeno. Então isso normaliza a função beta-pancreática. Também tem estudos mostrando que a cirurgia bariátrica mexe com a flora intestinal. Isso também contribui para a reversão do diabetes. Mas a gente não tem como deixar de discutir que, na verdade, a cirurgia bariátrica, né, a própria intenção dela é a perda de peso para pacientes superobesos, e essa perda de peso também vai contribuir para esse processo. Mas, independente da cirurgia, foi só para fazer parte do contexto, hoje, vocês viram aquele estudo foi desse ano, final do ano passado, começo desse ano, você pode trocar essa ideia com o paciente. Estatisticamente falando, pacientes do sexo masculino, com até 6 anos de doença, que tomaram poucas medicações, né, porque aí justamente por serem recém-diagnosticados, tem até 64% de chance de curar o diabetes com a perda de peso e a mudança do estilo de vida. E aí quando eu falo mudança do estilo de vida, não é simplesmente, como a maioria dos pacientes acha, que é usar adoçante, que é fazer caminhada no final de semana, que é diminuir o pão. Não é isso, não. É mudança do estilo de vida. É ter um nutricionista no teu pé, é fazer uma academia e é perder peso. Peso, beleza? Então, sim, diabetes tipo 2 tem cura.
Tá? Bom, quando a gente for indicar a medicação oral, a gente tem que lembrar da fisiopatologia, né? A gente comentou isso nas primeiras aulas, aquelas vias fisiopatológicas. Então, você tem, por exemplo, a resistência insulínica, a falência progressiva da célula beta, os múltiplos transtornos metabólicos, né? A dislipidemia, inflamação vascular, hipertensão arterial, todas aquelas repercussões micro e macrovasculares. Você tem que levar em consideração o contexto, não é só uma coisa baseada na glicose. Esqueçam isso, esqueçam que quem determina o tratamento de um paciente diabético, quem determina a escolha de um antidiabético é a glicose. Não, a glicose é óbvio, porque você diagnosticou o diabetes, você tem que baixar a glicose dele. Mas a escolha do tratamento não depende só disso, depende de um conjunto e de outras coisas mais atuais que vocês têm que saber. Beleza? Então, cuidado, porque não é só porque a glicose subiu, eu vou dar um remédio para baixar. Não. Em quem você está dando esse remédio? Qual que é o efeito fisiopatológico desse remédio? E se esse paciente apresenta essa via fisiopatológica para ser tratado, né? Então, eu costumo dizer que o tratamento ele é quase que um xadrez. Ele é um jogo estratégico. Tanto que a gente tem lá 8 vias fisiopatológicas, né? Do diabetes, né, que vão cursar com hiperglicemia. E, basicamente, para cada via fisiopatológica dessa, você tem um tratamento. Então, você tem que entender qual via desse paciente está dando pau para você indicar a medicação, porque senão você ia generalizar. E esse é o erro do clínico que a gente vê lá, que manda paciente para a gente no Vilela, com pacientes tomando altíssimas doses de uma determinada medicação, mas que não está bem indicada para aquele paciente específico. Né? Não está. Né? A maioria passa lá um hipoglicemiante, que simplesmente baixa a glicose. Tá, mas qual via fisiopatológica está interferindo mais? Qual via fisiopatológica está causando mais hiperglicemia? E aí você tem que sabê-las e interpretar os exames laboratoriais que vão te dar sinais de qual via está sendo necessário um tratamento mais apurado, beleza? Então, esse se chama octeto de Defronzo, né? Isso foi o pesquisador, o escritor italiano que separou esses órgãos, né, que são fontes dessas vias fisiopatológicas, que quando alteradas vão cursar com a hiperglicemia. Então, o paciente diabético, ele tem um defeito na ação incretínica, ele tem maior lipólise, ele absorve mais glicose, ele diminui a captação muscular de insulina, ele diminui a produção de glucagon, ele aumenta a produção de gliconeogênese. Então, você tem todas essas vias fisiopatológicas e para cada via dessa a gente vai aprender basicamente um tipo de tratamento. Beleza? Muito bem, meninos. Alguma dúvida até agora nessas questões iniciais, nesses conceitos? Entenderam essa questão da cura do diabetes? Muito bem. Então vamos conhecer os antidiabéticos orais antes de indicar. A gente tem basicamente 4 famílias de antidiabéticos orais. Os que aumentam a secreção de insulina, que a gente chama de secretagogos. E por aumentarem a insulina, e a insulina, por sua vez, baixar a glicose, são os hipoglicemiantes tradicionais. Beleza? Você tem as medicações que não aumentam a insulina, mas também não deixam a glicose aumentar. São os anti-hiperglicemiantes, que é uma outra classe. E tem os que aumentam a secreção de insulina de forma dependente da glicose, além de trabalhar o glucagon. E a última classe a ser inventada até agora, e a gente vai ver que a coisa está bem diferente hoje, são os que promovem a glicosúria, que não tem nada a ver com insulina, eles simplesmente botam o paciente para urinar a glicose, né? E essa foi a última classe mais estudada, com maior benefício, que a gente vai discutir isso ainda. Então, a gente tem basicamente essas 4 famílias: hipoglicemiantes, anti-hiperglicemiantes, os que têm efeito incretínico e os que são os glicosúricos. E aí a escolha do remédio, a escolha do antidiabético oral, ele vai ser pertinente à fase em que o paciente diabético se encontra. Então, vamos lembrar desse perfil do paciente diabético tipo 2. Vamos lá.
Qual que é o principal defeito fisiopatológico que torna um paciente diabético, tipo 2? Qual que é? Qual que é o perfil principal de um paciente diabético tipo 2 no começo da doença? Qual que é o principal motivo pelo qual ele ficou diabético? Beleza, mas que vai levar a quê? Resistência o quê? Resistência o quê? Termina isso aí. Beleza, então você vai ter resistência insulínica, né? Na verdade, vocês colocaram até de uma forma bem bacana, a obesidade, que vai levar à resistência insulínica e que vai levar, por último, à hiperinsulinemia, beleza? E isso é um processo cíclico, e essa hiperinsulinemia não vai dar conta porque tem resistência, vira um processo cíclico. Aí eu te pergunto, adianta nesse paciente que chegou lá no seu consultório, lá no seu posto de saúde, acabou de descobrir que é diabético, tipo 2, obeso, tem sentido eu dar um antidiabético oral com efeito secretagogo, hipoglicemiante? Sim ou não? Tem sentido fisiopatológico eu dar uma medicação que vai estimular o pâncreas dele a produzir mais insulina? Tem sentido? Vai melhorar necessariamente o diabetes desse cara? Sim ou não? Não vai, né, gente? Não vai. Na verdade, você vai retroalimentar o problema fisiopatológico. Você vai aumentar mais a insulina, só que essa insulina encontra uma resistência, você vai tornar esse paciente mais resistente. E qual que é o efeito colateral da insulina? Imagina o efeito colateral desse secretagogo. Qual que é? Vocês vão ter dois efeitos colaterais principais quando você mexe com insulina, de uma forma geral. Quais são? Ganho de peso. E, Giovana, para um paciente obeso que tem resistência, ganhar mais peso vai piorar o processo? Vai. Então pronto. Então já está errado. Só que vocês, mal informados, né, lá no posto de saúde, depois de médicos, como clínicos, num primeiro atendimento, fazem a besteira de passar um secretagogo para tratar o paciente. Por quê? Não, está mirando na glicose. Não é mirar na glicose. Eu vou dar um secretagogo porque a glicose está alta. Esquece isso. Esquece isso. Estude o paciente. Observe o contexto do paciente. Né? Por isso que, inclusive, aqui, ó, na primeira etapa, vamos dizer assim, em que você tem uma célula beta-pancreática até mesmo hiperfuncionante, não adianta dar secretagogo. Não adianta. Né? O problema não é insulinopenia, é insulinoresistência. E aí, de acordo com a falência progressiva das células beta-pancreáticas, aí sim você vai ver quando vai ser necessário você mudar isso. Tá? Então você tem esses medicamentos que a gente chama de secretagogos, eles aumentam a secreção da insulina, então são as sulfonilureias, e aí você tem alguns tipos aqui, né, com seus efeitos, ganho de peso, hipoglicemia, obviamente, porque a insulina vai ficar cada vez mais alta. Esses são os principais representantes dessa classe. O que a gente mais usa no SUS, que é dado de graça, a glibenclamida, e de uma forma geral, a gliclazida e a glimepirida. Os outros a gente não usa muito, não. Inclusive a glibenclamida, ela é até meia proscrita, né? Ela praticamente só em Minas é um dos poucos SUS que dá a glibenclamida. A maioria dos estados já tirou ela de linha há muito tempo. Ela é muito potente, muito risco de hipoglicemia, tem um efeito muito agressivo e a gente não quer isso, não. Né? Então a gente usa basicamente a gliclazida e a glimepirida. E essas aqui são as doses mínimas e máximas que você pode dar para um paciente. Você tem, por outro lado, aquela segunda família dos agentes que não aumentam a secreção de insulina, mas eles sensibilizam isso, né? Ou seja, eles não são hipoglicemiantes, eles são anti-hiperglicemiantes. Eles não baixam o açúcar, eles não deixam ele subir. E aí você tem a acarbose, que diminui a absorção de açúcar no intestino, tem a metformina, que é o mais conhecido de todos, né, que diminui a produção hepática de glicose,
né, diminui a gliconeogênese, e tem a glitazona, que aumenta a captação periférica de glicose, principalmente pelo músculo, né? E aí não tem nada a ver com a insulina, né? Eles fazem um efeito indireto em baixar a glicemia, beleza? E aí você tem lá a glitazona, que dessa família é a mais, vamos dizer assim, a mais polêmica, por conta da rosiglitazona, que na sua época chegou até a evoluir com óbito os pacientes que usavam por conta de problemas cardiovasculares, mas tem o risco de aumento de peso, retenção hídrica, e por conta disso, eventualmente, eles podem piorar uma função cardíaca de um paciente previamente comprometido. Mas são observações, não quer dizer que a gente abandonou essa medicação, mas como toda e qualquer outra medicação, a gente seleciona para quem a gente vai dar. Esse aqui é o exemplo da família que diminui a velocidade de absorção, que é a carbose. Quando você dá isso para o paciente, ele toma isso antes das refeições, e a glicose, né, do açúcar da dieta, vamos dizer assim, vai ser absorvido de forma mais lenta. Isso é benéfico para o paciente diabético, porque não aumenta a glicose tão rápida no sangue. Beleza? Esse aqui é o glifage ou a metformina. Muito bem. A terceira família, como a gente viu, são os agentes que aumentam a secreção de insulina, mas que dependem da glicose e que também diminuem a secreção do glucagon, que são os que a gente fala que têm efeitos incretínicos. E aí, só para lembrar, a gente falou isso na fisiopatologia, o efeito incretínico é um efeito do alimento na secreção de insulina, por isso que depende da glicose. Ou seja, como é que o corpo de um paciente sem diabetes funciona, né? Quando a gente come, o alimento bate lá no seu duodeno, ele estimula a interpretação de que você comeu. Então, se você comeu, esse alimento vai ser absorvido e a sua glicose vai subir. Então, isso vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina para dar conta do que você comeu. Ou seja, esse efeito, que a gente chama de efeito incretínico, só vai acontecer quando você comer. Se você não comer, isso não acontece. Por isso que depende da glicose, que é o efeito incretínico. Ficou claro para vocês? E aí você tem os inibidores da DPP-4. DPP-4 é uma enzima que degrada o GLP-1, que é o principal hormônio incretínico que a gente usa no diabetes. Então você pode fazer o efeito incretínico inibindo a enzima que destrói o GLP-1 do próprio paciente, ou você pode dar um agonista do GLP-1 para ter o mesmo efeito. Quimicamente, você vai ter o mesmo efeito incretínico, mas os outros efeitos que você pode ter desses medicamentos são diferentes entre eles. Por exemplo, o análogo do GLP-1, inclusive hoje, é usado como um tratamento exclusivo para perda de peso. A gente discutiu isso na aula de fisiopatologia. O GLP-1 ele tem um efeito de saciedade, diminui o tempo de esvaziamento do estômago, aquela coisa toda. Coisa que o DPP-4 não tem. Então, por mais que o efeito químico, o efeito incretínico seja o mesmo, você tem uma diferença entre eles e aí vai depender de qual efeito você quer, né? E aí, por conta disso, né, principalmente da perda de peso, que o agonista do GLP-1 pode dar, o principal paciente ávido, né, o paciente de escolha para esse tipo de abordagem é o paciente obeso, porque a perda de peso vai ser importante. Isso ataca direto a fisiopatologia, além, óbvio, né, de melhorar a glicose, porque é para isso que ele foi inventado, mas o benefício vai ser muito maior naquele paciente que a perda de peso vai ser benéfica, né? Então você tem análogos do GLP-1, você tem a ixenatida, a liraglutida, e você tem hoje a mais recente, que é a semaglutida, né? O único exemplo que a gente tem no mercado por enquanto é o Ozempic, que ele é o mesmo medicamento, ele é um agonista GLP-1, só que ele é semanal. Você aplica uma vez por semana. Olha que praticidade o paciente diabético tomar uma dose do remédio por semana, né? E hoje, inclusive, ele está sendo estudado e comprovado como um dos melhores medicamentos para perda de peso que tem, independente do paciente ser diabético, né? Ele vai ser liberado para isso, como foi com Victoza, por exemplo, e ele foi o melhor remédio para perda de peso. Ele chega a promover uma perda de peso de 30% de perda de peso no começo do tratamento. 30% de perda de peso em relação ao peso de base do paciente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Os inibidores da DPP-4, os melhores são esses aqui,
né? Então, são os principais. Então, Giovana, vai, né? Já está quase liberado, foi igualzinho o Victoza. O Victoza foi a mesma coisa. Quando o Victoza, que é a liraglutida, né, que é o de uso diário, quando ele foi inventado, era para diabetes tipo 2. Só que percebeu-se que a perda de peso era absurda na sua época. E aí o próprio laboratório financiou estudos mostrando que quem não é diabético também se beneficia. E hoje a liraglutida foi separado. Isso é estratégia de mercado, né? Tem o Victoza, que é para diabético, e tem o Saxenda, que tem até uma dose diferenciada, que é para o obeso, beleza? Então você pode tratar sem ser diabético, sem problema nenhum. E o Ozempic está indo pelo mesmo caminho. Ele só não foi liberado porque o FDA intimou lá o laboratório a prestar uns últimos esclarecimentos em relação a alguns efeitos colaterais que houveram com esse tratamento exclusivamente para a obesidade, não para o diabetes. Para o diabetes ele já está consolidado, já está usando, não tem problema. Agora, a chama de fase 3 do estudo que está sendo feito exclusivamente para a obesidade, o FDA pediu esses esclarecimentos e ele não foi lançado oficialmente para isso, mas já se usa off-label desde quando ele está no mercado, né? Ô, Giovana, não tem muito contra, não. Essa que é a coisa bacana, né? As principais queixas são gastrointestinais, porque você mexe, né, com a digestão do paciente. Então, geralmente, os pacientes se queixam de pirose, refluxo, má digestão. Não dá hipoglicemia, porque não é hipoglicemiante, não é secretagogo. Você causa uma saciedade precoce, então não tem, né? Entre aspas, né? Porque alguma coisa sempre vai acontecer, mas em termos gerais, não tem contra nenhum, não. Por quem não é diabético, não tem nada contra, tá? Bom, esses aqui é a mesma coisa, também promove o efeito incretínico, mas ao contrário de fazer um efeito direto como o GLP-1, que são esses injetáveis que a gente falou, você tem os inibidores da DPP-4, que é a enzima que degrada o GLP-1. Então, se você dá esse bloqueador, essa GLP-1 do paciente não vai degradar e, consequentemente, vai ter um tempo de ação melhor no próprio paciente, beleza? Esqueci de lembrar, de falar com vocês, vai ser lançado no mercado um agonista de GLP-1 via oral, tá? Todos eles são injetáveis por enquanto, agora você vai ter um lançamento do oral, combinado? Muito bem. E por último, que foi a última medicação a ser lançada, por enquanto, para o diabetes, são os que estimulam a glicosúria, né? E aí são medicamentos que causaram um rebuliço na endocrinologia. Por quê? Porque pela primeira vez na medicina, vamos dizer assim, uma classe de medicamento foi provada como sendo benéfica para a função cardiovascular. Porque uma coisa, meninos, é um estudo mostrando que não tem risco cardiovascular. Isso é uma coisa. O remédio não tem risco cardiovascular. Top. Os agonistas glicosúricos, né, os glicosúricos, vamos dizer assim, eles se mostraram benéficos para a função cardiovascular. Então, eles, por exemplo, diminuíram a chance de infarto, de AVC, melhoraram o controle da pressão arterial, diminuíram a evolução para insuficiência cardíaca e, por último, né, os últimos estudos, que nem estão mais recentes assim, mostraram que, inclusive, esse efeito renal é nefroprotetor. A gente achava que isso poderia, a longo prazo, lesar o rim do cara porque está botando açúcar para fora. E, na verdade, isso é nefroprotetor, podendo ser, inclusive, usado para algum grau de insuficiência renal. Então, essa foi a última classe. E, meninos, causou um rebuliço. Por quê? Hoje, ele é uma medicação obrigatória no protocolo de tratamento, como a gente vai chegar nessa parte, quando a gente fizer uma contextualização prática do tratamento. Beleza? Mas, guardem isso. Por que o glicosúrico virou vedete? Por que ele é fundamental lembrar dele? Pelo benefício, pela proteção cardiovascular e agora renal, que essa classe pode promover no paciente diabético tipo 2. E não sei se vocês lembram, uma das coisas que a gente mais discutiu lá na introdução da doença, né, falando sobre o diabetes, foi justamente esse risco cardiovascular. Quando a gente discutiu das complicações micro e macrovasculares, lembrem que a gente falou que o que mata o paciente, principalmente, é o infarto agudo do miocárdio e o AVC. As outras complicações também, eventualmente, vão matar o paciente, mas tiram muito mais de qualidade de vida do que necessariamente o óbito,
como um infarto pode acontecer. Beleza? Então guardem esse detalhe aí para daqui a pouco que a gente vai discutir isso, né? Outra coisa, esses glicosúricos também promovem uma perda de peso, não é tão sustentada como os agonistas GLP-1, mas ajuda muito, reduzem a pressão arterial e, obviamente, baixam a hemoglobina glicada, que é o nosso objetivo para tratar o diabetes, né? Basicamente temos três: dapaglifosina, empaglifosina e canaglifosina. A canaglifosina ela ficou meio suspeita aí porque ela fazia fratura precoce em pacientes com osteoporose, né? Então ela ficou a gente ficou de olho aberto com ela aí, mas depois ficou de boa. A gente usa qualquer um dos três aí, beleza? Bom, como é que a gente traz isso para a prática, né? Como é que a gente faz isso, né? Vamos direcionar esse conhecimento dos antidiabéticos orais para poder contextualizar isso nessa individualização que eu falo tanto com vocês. Então, para você escolher, você vai levar em conta o estado geral do paciente, as comorbidades, obviamente o descontrole dele, né, pela glicemia de jejum, pós-prandial e hemoglobina glicada, o peso e a idade e a interação com outros medicamentos. Isso é óbvio, por isso que eu não falo que não pode generalizar. Bateu no teu consultório, você não pode achar que vai dar um hipoglicemiante. Não, você vai ter que escolher um entre aquelas 4 famílias ou a associação entre elas, dependendo da sua avaliação, principalmente por todos esses fatores que vocês estão vendo aí nesse slide, beleza? E aí, obviamente, já se tem estudos, inclusive criando alguns protocolos, como esse da Sociedade Americana de Endocrinologia, pedindo, vamos dizer assim, sugerindo que o tratamento diabético tipo 2, né, seja direcionado de acordo com o benefício para a perda de peso, né? Então, por exemplo, aqui fala lá que os agentes com benefício na perda de peso, ou seja, os medicamentos antidiabéticos que tenham valor agregado, que ajudam a emagrecer os pacientes, devem ser considerados particularmente nos pacientes obesos, né, que estão tendo falha para alcançar as metas terapêuticas somente com a metformina. Então, resumindo, é aquele paciente obeso que começou tomando metformina e não alcançou a meta que você planejava para ele por conta desse tratamento, ao invés de associar qualquer um, pense o paciente obeso, associe aqueles que vão promover também a perda de peso, além, óbvio, do benefício da glicose do paciente. Então está aqui, os agonistas GLP-1, os inibidores da DPP-4, né, os análogos de amilina que a gente não tem no Brasil. Se tiver que usar insulina, vai usar uma de longa duração, ou então esses agonistas de curta duração, a carbose, que você diminui a absorção de açúcar no intestino. Então, é uma sugestão, mas isso exemplifica essa individualização. Não olha só para a glicose. Aquele slide anterior que eu mostrei para vocês, ele ensina vocês a verem o contexto. Qual que é o estado geral, quais são as comorbidades, quais são os valores laboratoriais, qual que é o peso, qual que é a idade e a interação medicamentosa, né? Então não sejam tão simplistas em achar que vai ser só um remédio ou que só porque a glicose está alta você vai dar um remédio que só vai se preocupar em baixar essa glicose. Não é assim que funciona. E aí, por conta desse efeito dos glicosúricos, a corrida para ver quem protegia mais o coração começou, né? E aí houveram vários estudos, né, que vêm sendo divulgados desde 2015, mostrando os benefícios cardiovasculares dessas medicações. E aí, o principal foi justamente com a empaglifosina, que é um glicosúrico, e que, comparando ao placebo, olha o quanto que ele diminui o percentual de evento cardiovascular quando associado ao tratamento. Então, olha só, aqui essa barrinha em vermelho, em vinho, sei lá, numa cor aí de burro quando foge, olha a diferença de eventos cardiovasculares quando comparados ao placebo. Olha como que o paciente que usou ela se beneficiou na prevenção da morte cardiovascular. Olha a diferença, né? Aí pronto, quando isso foi lançado no mercado, todo mundo quis provar que o seu remédio também faz isso. E aí todas as outras famílias de antidiabéticos orais, não só os glicosúricos, começaram a rever estudos e a fazer novos para poder divulgar
para o meio médico que ele também tem benefício cardiovascular, né? Bom, então como é que era aqui? Vocês estão vendo aqui uma atualização de 2017, e aí como é que era a conduta inicial? Você via as manifestações, as queixas do paciente e a hemoglobina glicada, né? E aí você individualizaria o tratamento de acordo com essa gravidade. Lembrando uma coisa, isso não mudou, e vocês não podem esquecer. Paciente com queixas de descompensação na sua frente, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, e óbvio com glicose alta, porque é o que justifica essa queixa, é insulinoterapia. Não interessa se ele acabou de descobrir que é diabético. Se ele tem queixas de descompensação na sua frente e está hiperglicêmico, é insulinoterapia. Você tem que tirar esse paciente da crise. Depois, provavelmente, ele vai até poder voltar para o antidiabético oral. Mas por conta da descompensação na sua frente, você vai ter que dar insulina para ele. Beleza? E aí, como é que você fazia, né? Você tinha lá a recomendação do estilo de vida, né? Emagrecimento, atividade física, cessação do tabagismo e companhia, associado à monoterapia com a metformina, ou terapia dupla ou tripla, de acordo com a gravidade. Resumindo, diagnosticou o diabetes, primeira opção de escolha, metformina, porque vai lá direto na fonte, vai tratar a fisiopatologia básica, que é a resistência insulínica. Metformina cedeu para o paciente, melhorou? Top. Não melhorou, você chegou na dose máxima, pensa num segundo agente terapêutico. Associou o segundo agente terapêutico, deu certo, beleza. Depois de um tempo descompensou, pense na associação de um terceiro agente terapêutico e por aí vai, até você chegar à conclusão que, na verdade, tem uma falência progressiva da célula beta-pancreática e, eventualmente, você vai ter que associar a insulina para controlar o paciente, né? Você vai estratificar o paciente, você vai estabelecer metas terapêuticas e, se o remédio não te atender, você vai melhorar cada vez mais a potência desse tratamento. Beleza? Aí tá claro para vocês, né? Só que agora, meninos, com essa questão cardiovascular, qual que é o protocolo? Mudou, né? Qual que é o protocolo? Você vai usar metformina se não tiver efeito colateral e nem contraindicação, beleza? Só que, independentemente da hemoglobina glicada, da glicose, independentemente do descontrole glicêmico do paciente, você já vai dar essa metformina associada a GLP-1 ou glicosúrico, dependendo da doença de base que o paciente tem. Então, se ele tem uma predominância de doenças cardiovasculares estabelecidas, você pode dar preferencialmente um GLP-1 com benefício cardiovascular ou SGLT2 com benefício cardiovascular e adequado para a função renal do paciente através do ritmo de filtração glomerular. Beleza? Ou, se o paciente tiver uma predominância de insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca, como quadro de base a esse diabetes, você vai dar preferencialmente um SGLT2 com evidência de redução dessa insuficiência cardíaca ou da melhora da insuficiência renal crônica, ou um SGLT2 ou um GLP-1. Beleza? Então, guardem isso aqui, porque essa é a grande novidade na escolha do agente terapêutico quando você está diante de um paciente diabético tipo 2. Resumindo, o paciente diabético tipo 2 que está na sua frente, ele é um paciente diabético tipo 2 típico, ele é obeso, descobriu ser diabético e já carrega com ele uma doença cardiovascular pré-estabelecida como um infarto agudo do miocárdio. Ele já infartou ou já teve AVC. Qual que é a preferência? A metformina, beleza, de cara associada a um agonista GLP-1 ou um glicosúrico. Ponto. E a preferência do agonista GLP-1. Mas não, é o mesmo paciente, mas que ele não teve infarto e nem teve AVC. Mas ele tem um grau de insuficiência cardíaca ou de insuficiência renal. Então, você vai dar a metformina, salvo suas contraindicações e efeitos colaterais, já de cara associada preferencialmente a um glicosúrico ou um agonista GLP-1. Preferencialmente, nesse caso, um glicosúrico.
Vocês entenderam isso? Isso quebrou um protocolo de anos de soberania da metformina como monoterapia obrigatória para o DM2. Acabou. Agora você já pode começar com a terapia dupla, mas essa associação vai depender da condição cardiovascular do paciente. Beleza? Isso foi o que bagunçou o protocolo de tratamento do paciente diabético tipo 2. Né? E está aqui a mesma coisa, só que colocada de uma forma diferente. Está aqui, ó. Independente do controle glicêmico, se tem estabelecido uma doença cardiovascular ou insuficiência renal, você já pode associar um glicosúrico ou um agonista GLP-1. Beleza? E aí, você vai acompanhar esse paciente, preferencialmente a cada 3 meses, que é o tempo de evolução da hemoglobina glicada. E se você não atingiu meta, você aumenta para a dose máxima daquele antidiabético que você escolheu. E se depois de 3 meses também não atingir meta, você vai associar um primeiro, um segundo, um terceiro agente terapêutico, até você atingir meta, ou até você determinar que houve falência da célula beta pancreática e você vai ter que partir para a insulina, que é o tratamento mais potente que tem, né? É quase que uma reposição hormonal. Você vai dar aquele remédio que atua direto na glicose, né? Só que não vai ser a primeira escolha nunca num paciente DM2, em que o que está prevalecendo não é insulinopenia, e sim insulinoresistência, beleza? Então vocês estão vendo aí que você vai evoluindo, né? E esse é o resumo. Você deu um primeiro agente oral, né? E agora isso aqui que acabou, né? Isso aqui era quando a metformina era soberana. Mas ainda pode ser dado, até porque você pode pegar um paciente diabético tipo 2, recém-diagnosticado, e que não tem nenhum grau de comprometimento cardiovascular e nem renal. Para esse paciente, continua prevalecendo a monoterapia com a metformina, que, mais uma vez, volto a dizer, ataca diretamente a via fisiopatológica principal do DM2, que é a resistência insulínica. Ponto. Beleza? E aí, se evolutivamente não atingir meta, você vai adicionando, e se a qualquer momento esse paciente descompensar, você pode preconizar, você pode antecipar a indicação da insulinoterapia, que a gente vai discutir depois. Beleza? Meninos, ficou claro isso? É meio confuso, é muita informação, é muita medicação, tem algumas especificidades, mas ficou claro? Deu para entender alguma coisa de tratamento com que a gente tem no mercado, essa individualização? Deu para começar a entender? Porque na prática é diferente, vocês vão entender melhor, a gente vai sedimentar esse conhecimento. Mas ficou tranquilo? Eu consegui explicar de uma forma que vocês consigam entender o motivo dessa individualização? Que isso para mim é o mais importante. Não pode ser simplesmente querer dar um remédio. É para quem você vai dar esse remédio e qual efeito que ele vai ter e qual que é o seu objetivo. Beleza? Isso ficou claro, né? E aí, para terminar, isso aqui é o mais bacana, que é o que tem de mais atual, que são as novas terapias, né, para o diabetes tipo 2. A gente não vai perder muito tempo, é só para vocês terem uma ideia do que está sendo inventado e o quanto isso vai mudar, provavelmente até vocês se formarem, né? Isso se não vier antes, né? Então, olha só, independente, né, do armamento que a gente já tem hoje no mercado, mais de 7.000 estudos foram registrados no mundo para poder estabelecer novas drogas para o tratamento do diabetes tipo 2. Mais de 7.000 estudos estão em andamento para comprovar novas vias de tratamento para o diabetes tipo 2. Olha só a quantidade que está acontecendo, né? E provavelmente o arsenal terapêutico vai ser muito grande, né? E aí a gente tem os principais aqui, que obviamente ainda não viraram medicamento, mas são os principais e que provavelmente vão ser lançados em breve. Você tem novos medicamentos que estimulam a secreção de insulina, que são os secretagogos. Então está aqui, ó, cada balãozinho desse aqui é um medicamento novo que está sendo desenvolvido para estimular a secreção de insulina. São os secretagogos, beleza? Você tem outros que vão fazer a inibição da gliconeogênese, que é o que, por exemplo, o glifage faz. Então, cada balãozinho desse aqui é uma medicação nova sendo estudada que vai fazer esse mesmo efeito na gliconeogênese e na captação hepática de glicose.
E por último, você tem esses que vão aumentar a sensibilidade à insulina. Tem mais todos esses nesses balãozinhos azuis, são os medicamentos novos que estão sendo estudados. Então, olha a quantidade de medicamento que está sendo estudado para ajudar no combate, no controle do diabetes. E meninos, é necessário? Sim, é necessário. Por quê? 1 em cada 5 pacientes não compensam, não atingem meta terapêutica, mesmo teoricamente bem tratados. Né? E volto a falar para poder finalizar isso aqui. Independente da nova terapia que seja inventada, guardem o começo dessa aula. Diabetes tipo 2 tem cura? Tem. Para 64% dos pacientes, preferencialmente do sexo masculino, isso é estatística, com diagnóstico de até 6 anos de doença e que não usaram tanta medicação, você tem a chance da remissão pela perda de peso, beleza? Então isso aí é óbvio, isso aí tem que ser dito, tem que ser conversado com o paciente. E tá aqui, ó, esse estudo das novas terapias foi lançado agora, 4 de maio de 2021. Mais recente que isso, impossível, né? Mais atual que isso, impossível. Ô, Giovana, mesmo se esse paciente for idoso, se ele é obeso, recém-diagnosticado, sim, ele tem chance de 64% de remissão. Porque aí a questão não é a idade, é a obesidade e o tempo de diabetes. Por quê? Porque é um mecanismo de resistência insulínica. E se você emagrece, você vai na ferida e você bota o corpo para pegar no tranco. Beleza? Meninos, alguma dúvida? Óbvio, né? Para terminar aqui, a gente não se preocupa só com diabetes, mas o próprio algoritmo, né? O próprio guideline internacional, o principal, que é esse aqui, também pede que você dê uma atençãozinha à dislipidemia e à hipertensão. Obrigatórios, principalmente para você contribuir no tratamento e na prevenção das complicações micro e macrovasculares. Beleza? Meninos, dúvidas? Tudo tranquilo? Entenderam direitinho? Vou lembrar dessa turma quando for lá para o ambulatório, que eu vou sabatinar vocês logo de cara quando vocês fizerem um estágio lá comigo. Giovana, obrigado, viu? Valeu, gente. Meninos, que bom. Viu? Essa aula já está postada, então podem pegá-la lá. Se algum de vocês quiser o estudo na íntegra desses que mostraram aí o emagrecimento e tal, me peçam, me mandem uma mensagenzinha por WhatsApp, que eu mando por ele mesmo, todos esses estudos que provaram a perda de peso. Eu só botei aí o tópico e a conclusão, mas óbvio, quem tiver interesse, é só me pedir. Beleza? Meninos, obrigado pela presença de vocês. Uma boa manhã de quarta-feira, um bom resto de semana. Cuidem-se. Até semana que vem. Beijos para todos. You are currently the only person in this conference.